Muito bem, uma boa tarde a todos. Hoje, dia 14/9/2020, agora meio-dia e 15. E como havia prometido a todos vocês, faremos nessa semana, ao menos nos 3 primeiros dias da semana, segunda, terça e quarta-feira, uma sequência de lives sobre humildade. Então, só aguardar alguns breves segundos para que todos aqueles que estão inscritos possam entrar, aqueles curiosos também que estão aí chegando pelo Instagram possam se ambientalizar. Boa tarde, né? Boa tarde a todos. Cíntia, Luiz, Diele Moraes, enfim. Muito bom estar aqui com todos vocês. Já estamos aí com quase 60 pessoas na live. Temos um pouco mais de inscritos que isso, só aguardar então mais uns segundos para que todos cheguem. Isabelle, sempre presente, Isabelle. Médico intensivista, e temos um médico conosco aqui, muito bom, muito bom. Zaira Fernandes, Clau. Muito bem, então vamos lá. A ideia é fazer aqui uma sequência de lives sobre humildade. Quero deixar muito claro que eu não vou, em hipótese alguma, longe disso, esgotar o tema, esgotar a reflexão acerca da humildade. Seria... Voltou? Estão me vendo bem? Me ouvindo bem? Deu aqui uma mensagem que o vídeo ficou pausado por alguns segundos. Só me avisem aí se está tudo ok com o áudio e com o vídeo, por gentileza. Sim, beleza. Tá. O William está dizendo que está ok. Então, assim, seria ferir, inclusive, com essa virtude da humildade, falar algo dessa magnitude, porque nós estamos falando de uma virtude extremamente refinada, uma virtude que até o fim da nossa vida deve ser praticada, deve ser buscada. A conquista desta virtude é da ordem do dificílimo. Beira o impossível. Só não vou dizer que é impossível, porque nós sabemos que existe, para além do nosso esforço humano, existe um elemento da graça. Mas, caso contrário, nós poderíamos dizer que esta busca pela humildade é uma busca que está tangenciando, está tocando o impossível, porque é uma virtude refinada, é uma virtude que deve ser fruto da nossa reflexão, do nosso empenho, da nossa atenção, e a todo momento nós estamos na fronteira da humildade, da vanglória, da humildade e da soberba, da humildade e da vaidade. Parece que um passo em falso e toda aquela humildade que foi sendo trabalhada, cultivada, adquirida, conquistada, cai por terra. Por quê? Porque nós estamos falando de uma virtude extremamente delicada, refinada, profunda, que nos leva, entre outras coisas, a encontrarmos a verdade. É impossível estarmos diante da verdade, é impossível que consigamos ver a verdade acerca da realidade, daquilo que somos e do mundo no qual estamos, se nós não formos humildes. Por isso que a nossa visão, na grande parte do tempo, é muito distorcida. Por isso que nós temos uma vista muito míope. É por isso que muitos estão cegos, não conseguem falar acerca do que vem, não conseguem descrever a realidade, estão muito longe de saberem quem são de fato. Por quê? Porque estão longe da humildade. Mas enfim, a humildade dentro dessa engenharia das virtudes, ela está aonde? Só para localizá-los. Eu fiz isso nas lives sobre constância, vou fazer aqui também sobre humildade, só para aqueles que estão mais avançados no estudo da virtude conseguirem se localizar. A humildade, ela é uma virtude anexa da virtude cardeal da temperança. Tá bom? Então são 4 as virtudes cardeais: prudência, justiça, fortaleza e temperança. E a humildade é uma dessas virtudes anexas que está ligada à temperança. Então, uma forma também de começarmos a buscar a virtude da humildade é nos empenharmos na conquista da virtude da temperança, tá certo? E o que é a temperança? De forma muito, muito simplória. É a capacidade que nós temos, esse esforço que nós colocamos para dosar as nossas paixões, para nos temperar, para termos este autodomínio, para nos termos mais nas mãos, para não nos perdermos.
no sentido de nos deixarmos ser levados pelas nossas tendências, pelos nossos impulsos temperamentais e assim por diante. Tem um provérbio chinês que eu gosto muito que diz, né, que os nossos desejos são como crianças pequenas. Os nossos desejos são como crianças pequenas. E quanto mais nós cedemos a esses nossos desejos, mais exigentes eles se tornam. Com certeza vocês já se colocaram frente a uma criança que é temperamental demais, deseja demais, e quanto mais você vai cedendo, quanto menos você diz não, quanto menos você a frustra, quanto menos você a coloca num processo de adquirir temperança, de frear as suas paixões, mais exigente, mais mimada, mais terrível ela se torna. Se torna um reizinho, um monstrinho, né? um diabo, né? Torna-se uma criança insuportável. Os nossos desejos são assim. Se nós cedemos demais a eles, eles crescem, eles se tornam exigentes, eles começam a dar as cartas, eles começam a nos dominar. A temperança vem para nos lembrar que é possível domesticar, domar, superar, temperar os nossos desejos a partir de autodomínio, né? Aqui está a virtude cardeal da temperança. Isso tudo para que vocês tenham claro que ao falar de humildade nós estamos falando de uma virtude anexa, uma virtude ligada diretamente a essa virtude da temperança. E onde isso se dá? Vamos entrar agora um pouco mais a fundo da humildade, para que depois eu consiga colocar o tema da aula de hoje. A humildade, nos diz Joseph Pieper, né, num dos melhores tratados, né, um tratado tomista interessantíssimo sobre as virtudes, o livro Virtudes Fundamentais, as Virtudes Cardeais e Teologais, eu já disse desse livro a todos vocês e recomendo fortemente a leitura dele. No início, quando Joseph Pieper vai definir a humildade, ele diz: a humildade consiste em avaliar-se da maneira que corresponde à realidade. É interessante que quando ele fala, lá no primeiro parágrafo, isto, ele encerra dizendo algo mais ou menos nesse sentido. E com isso está praticamente tudo dito a respeito da humildade. Ou seja, quando nós dizemos que a humildade consiste em avaliar-se da maneira que corresponde à realidade, nós já estamos dizendo praticamente tudo acerca dessa virtude grandiosa, fantástica, que é a virtude da humildade. Mas, né, a título de conseguirmos nos localizar e pensar em ferramentas para praticarmos essa virtude, cá estamos nessa sequência de live. Então, assim, se a humildade consiste em avaliar-se da maneira que corresponde à realidade, o contrário disso, ou seja, o que fere isso, é a soberba. E a soberba ela é terrível. A soberba é a raiz. Podemos dizer que a soberba é a mãe de todas as desordens, de todos os pecados, de todas as desgraças. Né? Tudo nasce com a soberba. Está lá, inclusive, no texto javista, né? Se nós pegarmos, por exemplo, o texto judaico-cristão, nós vamos ver que tudo começa com um movimento de soberba. O pecado entra no mundo com uma soberba. Adão e Eva, que querem ser como Deus. A queda luciferiana de um anjo que se rebela porque não quer servir a Deus, mas quer também ele ser como Deus, ser servido, ser contemplado, ser adorado, ser amado. O início de tudo está na soberba. Da soberba vem toda a desordem, vem todo o caos, vem toda essa realidade de pecado. Então a soberba é uma afronta e está totalmente avessa à humildade. Por quê? Porque a soberba, senhores e senhoras, ela não gera a verdade. A soberba é sempre uma mentira que eu conto a mim mesmo. É uma falácia, né? É uma mentira. Pede-se assim, quando eu estou de alguma forma sob domínio da soberba, quando eu estou vivendo a atitude da soberba, eu vou perdendo o contato com a realidade. Eu perco, é evidente, o contato comigo mesmo, eu já não sei quem eu sou. Eu quero ser algo que não aquilo que eu sou, eu quero ser como Deus, eu quero ser contemplado, eu quero ser adorado, eu quero ser servido. Por quê? Porque eu já não consigo entender quem eu sou, aonde eu estou instalado, eu já não estou mais com os pés cravados na realidade, porque eu a nego e eu a desconheço em absoluto, mas eu também perco contato com o mundo. Eu não consigo, eu respondi a isso esses dias num story, né? Eu não consigo, por exemplo, dizer que a grama é verde.
Eu não consigo afirmar o óbvio. A dificuldade que nós temos de afirmar o óbvio é fruto da soberba. É como se eu tivesse algo mais genial a falar do que o óbvio. É como se o óbvio, de alguma forma, não pudesse ser assimilado, apreendido por mim, porque eu não consigo fazer uma leitura dele. Então, sei lá, eu olho para um controle de ar-condicionado, que inclusive hoje o meu está quebrado, né? Num dia quente como esse, mas enfim, cá estamos, né? Eu olho para o controle de ar-condicionado e eu tento falar alguma coisa que não aquilo que ele é. Tem uma soberba instalada em mim. Eu vou falar de forma rebuscada, eu vou falar de forma, né, assim, a florear, eu vou colocar novos adjetivos, eu vou tentar encontrar uma outra utilidade, que seria uma utilidade secundária, né? Mas eu não vou conseguir simplesmente falar, o que é isso? Isso é um controle de ar-condicionado. Não, mas você já pensou que fora a funcionalidade de controle, ele ainda pode ser tantas outras coisas? Sabe, é aquela implicância da pessoa soberba. A pessoa soberba, ela vive um estado de implicância. Ela não consegue ver as coisas e dar nome às coisas. Que era a atitude humilde, né? De Adão e Eva, né? Dos nossos primeiros pais no Éden. Assim, de olhar e de dar nome, de olhar e de constatar, de olhar e de conseguir gerar um estado de ordem nesse mundo. Com o pecado inicia-se um processo de Babel. As pessoas já não falam mais a mesma língua. Com a soberba inicia-se um estado de confusão mental, de perturbação interior. O óbvio já não é assimilado. A grama já não é mais verde. O mundo torna-se um lugar confuso. Nós já não sabemos quem nós somos, do que nós somos feitos, entende? E com isso eu não estou aqui fazendo proselitismo, não estou fazendo catequese. Eu estou me apoiando num texto bíblico, para que a gente consiga entender como que desde o início essa ideia da humildade, da soberba, da verdade e da mentira estão presentes, né? Inclusive no maior de todos os livros aqui do Ocidente, tá certo? Agora, é claro, se você quiser fazer disso também uma meditação exegética, teológica, ascética e mística, fique muito à vontade. Você vai muito mais longe, inclusive, mas muito mais longe do que a nossa reflexão aqui. Mas eu não estou me prestando a isso aqui, tá certo? Então, assim, a soberba, ela não gera verdade. A soberba é uma mentira e ao vivermos a atitude da soberba, nós já não sabemos quem somos e já não sabemos o que é esse mundo. Começamos a vagar nesse mundo, sem saber muito bem onde estamos. Parece que a gente caiu do caminhão de mudança. O Cifuentes, ele tem um texto muito interessante sobre a constância, mas lá a gente encontra uma reflexão sobre aqui a humildade e o orgulho, a soberba, que é fantástica, né? Porque assim, a pessoa soberba, ela está sempre com uma imagem distorcida. Tenham isso claro, né? Aqui vai ser a coluna dorsal da aula em cima da qual a gente vai desenrolar todo o assunto. A pessoa soberba, ela está com uma visão distorcida da realidade. Na medida em que nós nos olhamos de modo distorcido, para mais ou para menos, nós estamos longe da humildade, né? Então assim, uma das realidades, eu vou tratar dois assuntos aqui com vocês. Uma das realidades que a pessoa soberba, que já não está mais conseguindo viver a humildade, tem, é a atitude do gigantismo, né? Ela vive um teatro, ela vive uma farsa, ela se vê muito maior do que realmente ela é. É a ideia do pavão, né? Ninguém tem dificuldade em entender que aquele pavão, aquela pessoa que vive um teatro, que vive uma farsa, que vive um processo de gigantismo, é uma pessoa vaidosa. Talvez nós tenhamos mais dificuldade de entender, né, o outro ponto que eu vou dizer na sequência. Mas entender que o grande, essa pessoa que se faz grande, que se vê, que se imagina na sua loucura, na sua sandice grande, é vaidoso, nós não temos dificuldade. A gente percebe que lá falta humildade. E tem um texto fantástico que eu quero ler aqui com vocês, do Cifuentes, né, em que ele diz que o homem orgulhoso constrói uma imagem de si mesmo, né, constrói a partir da sua imaginação uma moldura muito maior do que o seu próprio retrato, que é uma coisa terrível, né, uma coisa nefasta. Deixa eu achar aqui. Pronto, vamos lá. Prestem atenção nesse texto.
nessa parte da nossa live, é exatamente isso que eu quero que fique gravado aí no coração de vocês. O homem orgulhoso constrói com a imaginação, essa imaginação deturpada, perdida, maluca, que já não tem contato com a realidade, né? Constrói com a sua imaginação uma moldura bem maior do que o seu retrato. Tá bom? Então visualize isso. Uma pessoa que constrói uma moldura bem maior do que o seu retrato. E depois ele tenta esticar a imagem da sua personalidade para que seja proporcional à moldura. Só que para tanto, ele agiganta qualidades, ele inventa virtudes que não possui, ele esconde defeitos patentes, ele faz uma hábil propaganda dos seus dotes, ele representa fingindo o que não é, dilata ao máximo e com grande esforço as suas possibilidades. Vai esticando a sua figura até que termina arrebentando como a borracha quando ultrapassa o limite da sua elasticidade. Né? Então assim, essa pessoa que vai se agigantando, ela faz uma propaganda dela, ela fala dela, ela se vende como se ela fosse algo muito grande. Só que ela não se deu conta que ao falar disso tudo, a moldura está muito maior do que a foto, está muito maior do que a imagem. E agora, para que consiga, né, viver aquela farsa que ele mesmo anunciou, ele vai precisar ficar se esticando. É um esforço terrível. Essas pessoas adoecem. O orgulhoso, o soberbo, certamente ele adoece. Ele entra num esgotamento, num estafa, numa depressão, né, numa crise existencial. Eu não estou dizendo que todo mundo que tem estafa, depressão, crise existencial está vivendo uma soberba. Vocês entendem, né? Não vão dizer isso porque não é exatamente isso que eu estou falando, entende? Mas assim, esse esforço por ser algo que ela não é algo profundamente pesado, que lhe custa a vida. Só que o problema é o seguinte, no final, um beijo pra Catarina. Catarina tá aí assistindo a live, né, minha filha, um beijo pra Catarina. Pro Tomás também, senão ele fica chateado. O papai ama você, Tomás. Foi aniversário dele ontem, 3 anos do Tomás. Papai também te ama, Catarina. Né? Então assim, o esforço que ele coloca para esticar essa imagem é um esforço terrível. Né? Isso fere com a verdade. Isso fere com a humildade. Isso, na verdade, é uma grande de uma soberba. Ele vai teatralizando. Então, assim, de um lado nós temos pessoas que, por não serem humildes, querem tornar-se muito grandes. Vendem-se dessa forma. Vivem esse processo de gigantismo. Agora, o contrário também é uma afronta à humildade. O contrário também é um sentimento de orgulho, de vaidade, de vanglória. Que é o seguinte, é aquela pessoa tacanha, é aquela pessoa que se esconde, é aquela pessoa que não empenha-se em se tornar melhor. É aquele jeca tatu. Assim, que acha que a vida, né, assim, na vida as coisas são muito fáceis, né? Se posso comprar comida na feira, para que trabalhar? Né? A ideia que se vendeu, que muitas vezes não é a verdade, né? Que muitas das vezes não é a verdade, do homem do campo, simplório, que se esconde, né? Tímido, que parece uma humildade, né? A humildade de não falar, a humildade de se esconder, a humildade de tampar o rosto, né? A humildade de não querer falar acerca de nada, a humildade de não conseguir estar diante de uma pessoa importante, né? A humildade de alguém que não quer ir numa festa, a humildade de alguém que não quer ser visto, falado, lembrado. Isso tudo não é humildade. Isso é o humildezinho, né? Aquele humildezinho. Ou como eu brincava, né, com um amigo meu lá de São José, é o humildão. A pessoa acha que ela é muito humilde, né? É possível ser muito humilde? É evidente que não, porque essa ideia do muito humilde, você vira esse humildão, né? Você acha que assim, você se vende como sendo uma pessoa humilde e ao fazer isso você já está ferindo com o princípio da humildade. Ao fazer isso você já está vivendo um processo de soberba, de vanglória. A sua glória já é vazia. Já não diz de nada, a não ser de si mesmo. Já é um processo de egoísmo que está instalado no peito dessa pessoa. Agora, muitas pessoas acham que vão adquirir a humildade escondendo-se, fechando-se, diminuindo-se.
Você pega toda a obra de Tomás de Aquino, em toda a obra de Tomás de Aquino, quando ele vai falar, por exemplo, da humildade, em nenhum momento ele faz referência a essa constante diminuição, a essa interiorização do próprio ser, ou das próprias possibilidades, como se dissesse que isso é humildade. Muito pelo contrário, ele coloca humildade ligada à magnanimidade, né? Nós vamos ver um pouco isso amanhã. Mas essa ideia de que, olha, se eu for me diminuindo constantemente, me escondendo, me calando, me fechando, né, assim, eu vou me tornar humilde. Na verdade, não. Você vai se tornar muito vaidoso. Ao enxergar isso como um bem, a vaidade já está instalada no teu peito. Entende? Essa praga da humildade já te pegou. Diz São José Maria Escrivá, né? Tem uma frase fantástica dele que resume bem isso que nós estamos falando. Essa falsa humildade é, na verdade, comodismo, diz José Maria Escrivá. Porque assim, tão humildezinho, essa pessoa vai abrindo mão de direitos que, na verdade, eram deveres. O problema desse humildezinho, dessa pessoa que se rebaixa, que se esconde, é que ela acha que ela está, né, assim, ao fazer isso, adquirindo virtudes. E, na verdade, não. Ela está deixando de cumprir com os seus deveres, que basicamente é a porta de entrada para conseguir conquistar uma virtude. Assim, tão humildezinho, ela vai abrindo mão de direitos que na verdade eram deveres. Ela acha que abre mão de direitos, né? O direito de ser vista, o direito de ser honrada, o direito, né, enfim, de que alguém dê algo a ela. Só que essa visão muito deturpada acerca dela e do mundo faz com que ela abra mão dos seus deveres. Ela já não faz aquilo que deve. Ela permanece no seu comodismo, no seu sofá, na sua vida mansa, tacanha, rebaixada. Ela se subestima o tempo todo. Um se superestima, né? Aquele que coloca o retrato maior do que a imagem. Esse está se superestimando. O outro está se subestimando. Nesses dois extremos não há virtude. A virtude, como já dizia Aristóteles, é sempre essa realidade do meio. Um meio elevado, um meio difícil de ser conquistado, como um monte que tem que ser escalado. Mas os extremos são vícios. Aquele que se superestima e aquele que se subestima não estão com a verdade. Eles não estão com a verdade. Eles não são amigos da verdade. Eles não são amantes da verdade. Eles não estão falando deles mesmos, do mundo. Eles estão vendendo uma figura distorcida, né? Um rascunho muito mal feito sobre eles e o mundo que eles vivem. Como diz São Tomás de Aquino, né? Por exemplo, menosprezar os dons de Deus, ou seja, menosprezar os dons que Deus nos deu, nunca vai ser humildade. É sempre ingratidão. A pessoa humildezinha, ela é no fundo também ingrata. Além de ser vaidosa, soberba e orgulhosa, ela é ingrata. Eu inclusive acho mais fácil, eu como psicólogo clínico, eu acho mais fácil trabalhar com as pessoas que estão vivendo um processo de gigantismo do que de atrofia. As pessoas que estão com essa moldura muito grande e vão romper-se, inevitavelmente, se nada for feito, do que aquelas que estão muito certas de que elas são incapazes, né, que o mundo é um lugar difícil, que a melhor opção é a opção do comodismo. Né? Por quê? Porque, além de tudo, essas pessoas são profundamente ingratas. Elas enterram todos os seus talentos. Elas frustram toda uma família, toda uma comunidade, todo um grupo de trabalho. É mais difícil tirar essa pessoa que está lá igual o Jeca Tatu, igual um tatu-bola, né? Enfiada na terra, achando que lá ela é humilde, do que descer aquele que está voando, né? Achando que pode já nesse mundo estar nas alturas. Me parece sempre mais fácil corrigir esse do que arrancar da terra aquele. Esse parece estar mais apegado a ele mesmo. É ingrato, além de tudo. É ingrato. Né? Falta força, falta vitalidade, falta energia. Mas os dois são vícios terríveis. Terríveis. O que nós precisamos? Nós precisamos de uma vida sincera. Os romanos, de onde vem a palavra sincera? Né? Os romanos eles eram muito atentos à arte. Eles buscavam a perfeição e a beleza a todo momento e quase que a todo custo. Eles não admitiam nenhum tipo de defeito nas suas obras. Quando, por exemplo, um escultor falhava na confecção de uma obra, de uma estátua, ele botava cera
para dissimular essa falha, né? Para que ninguém visse esse erro grotesco que ele cometeu. Ele botava cera, né? Agora, quando as coisas saíam perfeitas, quando a imagem saía autêntica, quando a imagem era uma imagem verdadeira, se dizia que era uma escultura, uma imagem sine cera. Sine cera. De sine cera veio a ideia de sem cera. Ou seja, essa imagem é sine cera, ou seja, ela é autêntica, ela é verdadeira. Nela não existem remendos, ninguém está escondendo nada de ninguém aqui. Ela está exatamente da forma como ela saiu da mão do escultor. Você pode olhar e encontrar o trabalho do escultor. Agora, a cera não, a cera já disfarça algo, já dissimula algumas falhas, né? A humildade é isso, é nos enxergarmos, nos contemplarmos sem cera, quem de fato nós somos. Dizia, né, Teresa d'Ávila, Santa Teresa d'Ávila, a humildade é andar na verdade. A humildade, podemos assim dizer, ela é a verdade. Ela sempre aponta para a verdade, para a autenticidade. E só o homem que é humilde vê a si próprio como realmente é. Não existe autoconhecimento sem humildade. Autoconhecimento sem humildade é narcisismo. É autocontemplação narcísica de si mesmo. Por isso que às vezes eu respondo lá nos stories, né? Talvez agora para alguns fique mais fácil, né? Entendendo essa premissa do meu raciocínio, o porquê muitas vezes, quando me perguntam de autoconhecimento, eu falo, tome cuidado, isso pode ser uma contemplação narcísica de si mesmo. Por quê? Porque se a pessoa não tiver humildade, ela não vai ter acesso à verdade. E sem ter acesso à verdade, ela não vai poder falar dela mesma, ou seja, ela sempre vai falar de algo que está sendo maquiado, de algo mentiroso acerca dela. E a humildade, senhores e senhoras, ela é um lugar de fertilidade. A verdade, ela não é estéril. A verdade, ela não é estéril. Ela é fecunda. Daí vem a palavra humildade. Humildade vem da palavra humus, humilis, do latim, né? A ideia de humus, de chão, é um lugar fértil. É um lugar onde a vida acontece. É a verdade acerca dos fatos. É essa adequação do intelecto ao fato. Isso é a humildade. Quando eu estou diante da verdade, eu estou, de alguma forma, dando passos para conquistar esta virtude. Quando eu estou me agigantando e quando eu estou me diminuindo, quando eu estou me superestimando ou quando eu estou me superestimando ou me subestimando, eu estou sendo soberbo, ingrato, vaidoso. Então eu queria, no início dessa série de lives, começar colocando o problema. A solução eu trago amanhã. A solução eu vou trazer amanhã. Hoje, fiquemos com o problema. Paremos. Assim, com certeza nós estamos ou para mais ou para menos. Pode ter certeza. Não tem ninguém aqui que é humilde. Nenhum de nós aqui pode se dizer humilde. Se alguém está se dizendo humilde, me desculpa, a vaidade já lhe pegou. Esse é um dos grandes problemas da humildade. Quando você acha que adquiriu ela e faz disso, né, uma sentença, faz disso, né, um louvor, você já perdeu a humildade. Né? Ela é essa virtude refinada, delicada. E nós precisamos aos poucos ir nos atentando, nos lembrando quem somos. Então assim, com certeza nós estamos ou para mais ou para menos. Alguns estão vivendo como pavão, outros estão vivendo como tatu-bola. Uns estão enfiados na terra, outros estão achando que são belos e gloriosos. Descubra onde você está e comece a se doer por isso. Comece a se incomodar por isso. Diga a você mesmo. Se olhe no espelho e diga: você é uma farsa. Luiz Henrique, você é uma farsa. Faça assim, acuse-se. Você é um farsante, você está vivendo um teatro, você acha que você é um personagem. É por isso que você não tem adquirido uma personalidade. Porque você está cheio de máscaras. Você está cheio de cera. Você ainda não teve acesso à verdade daquilo que você é porque você tem medo de reconhecer quem você é.
A que você está sujeito? As suas potencialidades e debilidades. Ou seja, comecemos assim, nos encontrando nisso. Pavão ou tatu bola? Entende? E amanhã vamos entender como nós podemos chegar a esse centro. Sair dos extremos e caminhar para o centro. Então, só para que vocês tenham uma ideia, né, assim, dessa sequência de lives, a ideia de hoje é entendermos que nós temos uma imagem distorcida de nós mesmos, agigantada ou diminuída. Amanhã nós vamos encontrar essa justa medida sobre nós mesmos. Quem nós somos e como nos encontramos, para que possamos de fato ser humilde. A pessoa dizendo tem o apelido de pavão. Então assim, já é um sinete, né? E na terceira aula a gente vai descobrir de que forma aproveitar as nossas próprias falhas para um crescimento pessoal, tá bom? Então, aqui eu já dou todo o roteiro das 3 aulas. Pode ser que no meio do percurso algo mude, né? A depender aí do feedback de vocês. Se gostaram dessa live, por gentileza, printem, coloque aí nos seus stories, me marque para que mais pessoas possam chegar a ter acesso a esse conteúdo, possa vir aqui curtir a página para que a gente possa crescer nesse trabalho, tá certo? Padre Wesley, sempre presente, Padre Wesley Macedo, sua bênção, Padre. Muito bem, senhores e senhoras, uma alegria estar aqui com vocês. Não vou me estender mais para que amanhã vocês estejam inclusive animados para mais uma aula. Eu sei que é horário de almoço, as panelas estão no fogo, né? As crianças estão chorando, vocês estão correndo aí no meio do dia de vocês. A live vai ficar salva, estão perguntando aí, né? A Beca está perguntando, Beca Santa Cruz vai ficar salva. E pronto, é isso. Senhoras e senhoras, uma boa tarde e até amanhã.